Bom dia, bom dia, bom dia para você que nasceu para ser próspera e posicionada. Bom dia para você que decidiu fazer desse ano de 2024 o melhor ano da sua história até então. Bom dia para você, mulher que foi chamada para viver uma jornada de transformação na sua vida e na sua história. E chegou no último dia da nossa série Mulheres Posicionadas. Seja muito bem-vinda à sua jornada de transformação. Seja muito bem-vinda à última chave que vai acelerar o tempo, o processo na sua vida e na sua história. Vai te ensinar a se posicionar diante do seu destino e governar sobre as suas emoções. Lembre-se, antes de qualquer resultado externo a você, o que você precisa são ferramentas emocionais que vão te levar para um próximo nível. Bom dia para uma semana cheia de milagres que se passou, uma semana aí que confrontou o seu caráter e te ensinou a se posicionar diante do seu destino. Seja muito bem-vinda a essa jornada. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Você nasceu para ser próspera e posicionada. Ai, gente, olha que coisa mais linda o tema da nossa live de hoje. Quero dar as boas-vindas para vocês. E ó, eu quero que vamos já avisar as pessoas que nós já estamos ao vivo, igual eu conversei ontem com vocês. Vai ser uma palavra pontual direcionada ao seu coração, uma palavra rápida, porque o meu combinado com vocês aqui são 30 minutinhos para encorajar você a viver o novo, a acelerar o processo e o tempo na sua vida e na sua história. Então já clica aqui no seu avião e já convida mais pessoas para estarem aqui. E eu quero já começar contando uma história para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a importância de uma mulher próspera e posicionada nos seus sonhos, nos seus objetivos, que acelere o tempo na sua vida e na sua história. Eu tenho certeza que muitos sonhos, projetos, que seu coração queima por muita coisa para viver o novo. E eu quero te encorajar hoje a viver novas experiências. E prestar bastante atenção, porque eu vou te ensinar 5 pontos que vão acelerar o processo na sua vida. Então, fica aí, que eu tenho certeza que o seu coração vai ser edificado nessa manhã. Você vai sair pronta daqui. Bom dia, Ângela. Bom dia, Mari. Sejam bem-vindas. Ó, a Mari escreveu aqui: bom dia, mais uma semana de finalização da nossa série até aqui, o Senhor. Exatamente. Olha, eu quero contar uma história pra vocês. Então, todo mundo que chega cedo pega as histórias, né? Então, bom dia, escreve aí de qual cidade você está falando, coloca aí nos comentários, já manda pra todo mundo que nós estamos ao vivo, que eu vou começar. Vamos lá, deixa eu te contar uma história. Certo homem, uma vez, estava caminhando, voltando para casa no interior. E aí, nesse retorno da casa dele, ele encontrou um passarinho. E ele estava de carro, ele desceu do carro e foi lá pegar esse passarinho para poder levar para casa. Quando ele pegou o passarinho, ele viu que o passarinho era diferente. Ele tinha garras maiores, ele tinha um bico maior que o normal, asas bem fortes, mas ele era um pequeno passarinho. E ele pegou esse passarinho e levou para casa. E sabe o que aconteceu? Ele começou a cuidar. E a casa dele tinha um quintal grande, ele tinha outros animais ali junto. E ele começou a criar esse passarinho junto com os outros bichos que estavam lá no quintal. Com os patos, com as galinhas, com vários animaizinhos que estavam lá no quintal dele. E aí esse homem, ele fez algo incrível. O que aconteceu? O tempo foi passando e o passarinho foi crescendo. E inicialmente, como ele sabia que era um passarinho, ele cortou as asas desse passarinho porque ele sabia que ele iria voar. E só que ele foi crescendo e o passarinho, já acostumado com o ambiente onde ele estava inserido, ele não, presta atenção nisso que eu vou te dizer, ele não tentava voar, porque ele não sabia quem ele era. Ele sabia que ele estava com outros bichos, se alimentava, ciscava por ali, e ele se comportava exatamente como os bichos que ele convivia, que eram as galinhas. Certo dia chegou um amigo
desse moço que encontrou esse passarinho. E aí, presta bastante atenção nisso que eu quero te encorajar nessa manhã. O homem que chegou lá para poder fazer a visita, uma visita de encorajamento, uma visita gostosa ali na casa daquele rapaz, falou com ele e falou assim: nossa, você não está criando um passarinho com as suas galinhas, você está criando uma águia. O moço ficou surpreso com aquela situação, com aquela circunstância. E aí, gente, deixa eu contar para vocês. Ele falou assim: não, eu tenho certeza que é um passarinho. Eu encontrei quando ele estava bem pequenininho. E aí o dono da casa foi e falou: não, eu tenho certeza. Eu já até cortei as asas dele outras vezes para ele não voar. E ele se acostumou e aprendeu que é exatamente assim que ele deve estar, aqui bem pertinho de mim. O outro moço que foi visitar aquele rapaz falou assim: não, vamos fazer um teste, eu vou te mostrar que ele realmente é uma águia e não faz parte aí das galinhas que estão junto com você. Ele pegou aquele passarinho, subiu em cima do telhado e jogou ele lá de cima. De repente, o passarinho simplesmente foi caindo e até caiu no chão. E não voou. Aí o dono da casa falou: viu, eu te falei, ele não é uma águia, ele é só mais um passarinho, uma galinha. Ele aprendeu a ser galinha por causa do ambiente. Aí o moço que foi lá visitar ele falou: não. Eu tenho algo para te falar muito importante. É porque aqui tá muito baixo. Como ele se esqueceu de quem ele era, ele precisa ir para um lugar ainda mais alto. E aí aquele moço visitante da casa encorajou ali o dono da casa, falou: vamos subir juntos daquela montanha. E aí eles foram e subiram a montanha. Quando chegou lá em cima, no alto da montanha, ele de repente sacudiu aquele passarinho e jogou ele para cima. E na hora que ele jogou ele para cima, aquele pequeno passarinho que ciscava abriu as asas e se tornou uma grande águia e se lembrou de fato quem ele era. Na hora que ele esticou as asas, ele abriu e começou a voar. E ele começou a entender e perceber quem de fato ele tinha nascido para ser. A palavra que eu tenho para trazer ao seu coração nessa manhã é exatamente sobre isso. Quantas vezes nós vivemos exatamente assim, como galinhas, ciscando com a cabeça para baixo, olhando para baixo, vivendo exatamente uma vida a quem Deus te criou para viver. Se você nasceu para prosperar e crescer em todas as áreas da sua vida. Hoje eu vou te ensinar 5 passos que foram fundamentais para alguém muito especial na Bíblia, que vai te encorajar e vai lembrar você que você nasceu para ser uma águia, que você nasceu para esticar esses braços bem forte, de maneira bem encorajada em viver o novo que Deus tem para sua vida. Nós estamos aqui há 10 dias que eu venho aqui, na realidade são 15, né? São 2 semanas que eu estou aqui com vocês todos os dias, de segunda a sexta, te encorajando para viver o novo, te encorajando a viver uma nova experiência com Deus. E essa história que eu acabei de te contar, ela fala exatamente sobre quem você decide se tornar todos os dias. Porque é uma decisão diária que vai nos aproximar de quem Deus quer que nós sejamos. A nossa real identidade, nós fomos criados para prosperar em todas as áreas da nossa vida, mas nós vamos precisar nos posicionar a partir daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. E Mari, eu ainda nem comecei, ainda nem trouxe a referência, mas eu queria trazer essa história para você que chega cedo, 8 e 7 da manhã, no horário pontual. Todos os dias você vai receber uma história de encorajamento que só você que chega cedo vai ter acesso. E aí, se fez sentido, Cauê Fischer, coloca foguinho aí nos comentários que eu quero saber. E quantas vezes nós estamos longe, fora da nossa real identidade? Vamos compartilhar essa live? Deixa eu clicar aqui, ó, minha amiga já chegou, então o avião já chegou lá. Clica aí no seu avião, você que acabou de chegar, e manda para 10 pessoas aí da sua rede de contatos e convida elas para poderem estar aqui, ó. A Juliana também não estava aqui, Janaína chegou. Sejam todas bem-vindas a essa jornada de transformação. Sejam todas bem-vindas. Ô Rafa, que Deus abençoe você.
lá na sua jornada. E vamos que eu tenho uma palavra de encorajamento para sua história nessa manhã. Gente, eu quero contar para você 5 passos que serão fundamentais para que você prospere e se posicione na sua vida. 5 passos que você vai precisar fazer a partir de agora. E eu quero trazer para vocês uma história linda de uma mulher que fez história. E aí eu quero que você escreva essa frase aí: eu nasci para fazer história. É a primeira frase, bate no seu peito aí nessa sexta-feira linda. Bate no seu peito e fala assim: eu nasci para fazer história. Eu nasci para fazer história. Eu nasci para fazer história. Eu quero que você reafirme isso dentro do seu coração, que você nasceu para fazer história. E você vai precisar de ferramentas para isso. Você vai precisar trilhar um caminho. Você vai precisar desenvolver competências de comportamento, competências emocionais que vão acelerar o processo na sua vida. É nesse lugar de posicionamento que as coisas acontecem. É você entender que você não é vítima do que te aconteceu, como eu dei o exemplo do passarinho, mas você tem asas muito fortes. Você tem dentro de você energia, coragem para levantar para a sua vida e construir uma nova história. E eu quero contar para vocês a história de Esther, que está lá no livro de Esther, uma mulher que foi chamada para prosperar. Ela foi levantada para ser uma rainha. Gente, prosperar significa crescer, mudar de fase, mudar de estação, ser grata pela estação que você está, mas ter ferramentas que vão te levar para um próximo nível. Esther é um exemplo claro de que nós, na nossa natureza de comportamento, existe um propósito único e específico para você. E se você quer acelerar o tempo na sua história, fica aqui até o final, porque a 5ª chave, ela vai trazer velocidade na realização dos seus resultados. A 5ª chave vai ser disruptiva na sua história até então e vai te mostrar qual é o que talvez esteja faltando para virar a chave e os resultados na sua história. Talvez você já está com a chave na mão, mas está precisando fazer o movimento de virar e você não sabe fazer isso sozinha. A 5ª chave vai te mostrar exatamente sobre isso. Então, quem é bom em acabativa, já escreve aí: eu sou boa em acabativa. Primeiro, a história de Esther, quem é? Esther era uma mulher judia que tinha sido chamada por Deus para cumprir um propósito. Ela era uma das mais belas do reino e ela ficou com a missão de pedir para o rei uma intervenção para que o rei não matasse, não destruísse o povo dela. E aí, o que aconteceu nessa jornada? Muitas coisas, porque ela teve medo, ela não quis, ela teve algumas coisas que foram essenciais. E pode ser que você hoje precise desses passos. Você nasceu para prosperar e a primeira coisa que você precisa entender na sua vida e na sua história é que para prosperar, você vai precisar de uma visão. A referência está lá em Esther 4:14. A visão é o primeiro passo para qualquer grande realização. Sem uma visão clara, somos como um navio à deriva. Esther teve a visualização da salvação do seu povo, se preparou para agir. Grava isso. Obrigada, Mari. Grava isso. Primeiro passo para você começar a ser uma mulher posicionada. Nós falamos sobre posicionamento no lar, nós falamos sobre posicionamento dos seus negócios, do seu casamento e o posicionamento em Deus. Os 4 pilares mais importantes na sua vida. Hoje, eu quero que você saia daqui uma mulher posicionada diante da sua história. Uma mulher que nasceu para prosperar, para fazer diferença na sua casa, assim como Esther. E o primeiro passo que você precisa ter é uma visão clara, positiva de futuro. Lá em Esther 4:14 fala: e quem sabe se para tal tempo, como se esses chegasse a teu reino. O que ela está querendo dizer? Que para o momento que ela estava vivendo lá naquela cidade, naquela hora, se ela se mudasse o seu comportamento, mudasse a maneira como ela se posicionasse, uma visão clara de futuro acelera o processo. O que a Esther fez
Quando Mordecai, eu vou contar um pouquinho mais sobre a história, Mordecai era o tio, ela era órfã de pai e mãe e ela foi criada por um tio. Deixa eu te contar algo, nada do que aconteceu na sua história até agora determina o seu destino. Quem escreveu a sua história para que você seja uma mulher próspera e posicionada foi o Senhor. Então você é capaz de transformar a sua realidade. Porque assim como Esther, que veio de um lar disfuncional, não tinha referência de pai e mãe, se tornou alguém relevante para o mundo, porque ela está na Bíblia. Há mais de 2000 anos atrás, há mais do que isso, né? Porque foi lá no início da Bíblia. Você também foi chamada para fazer história. E aí eu quero que você tenha consciência disso. Você é capaz de transformar a sua realidade. Escreve isso aí, essa frase na primeira pessoa. Eu sou capaz de transformar a minha realidade. E aí eu não estou falando de uma teoria com um homem no centro da vida e da história, não. Eu estou falando que você é capaz porque você vai acessar ferramentas espirituais. Você vai ser capacitada por Deus com as ferramentas certas, com as competências certas para acelerar o tempo na sua vida e na sua história. Quando você entende quem Deus te chamou para ser, assim como Esther, você se posiciona diante do seu destino. Olha que coisa linda! Esther poderia ter olhado para a vida, para as circunstâncias, para a história dela. Foi abandonada, ela é órfã de pai e mãe, foi criada pelo Deus. Por que eu vou ser a rainha que vai libertar o povo judeu? Porque foi ela a escolhida. Você que está aqui nessa live, diante de milhares e centenas de milhões de pessoas que existem na internet, você foi escolhida para transformar a realidade da sua casa, da sua família, da sua história. Só que você tem que ficar firme no objetivo. E aí o que a Esther falou aqui no versículo 4:14? Ela está contando que existe uma visão clara, positiva de futuro, que ela sabia que existia um caminho, que ela poderia libertar o reino, que ela já via lá na frente que se ela se posicionasse, algo aconteceria. Então, muitas das vezes, as crenças, os bloqueios, as experiências negativas, elas ditam os movimentos que você tem feito na sua vida e na sua história. Presta atenção nisso. Quantas vezes Deus te deu um grande sonho e você não se sentiu preparada? Quantas vezes Deus colocou mentores e pessoas no seu caminho e você falou assim, eu acho que não é o momento? Quantas vezes você ficou esperando pelo sim de outras pessoas, talvez até do seu marido, para poder entrar em movimento a partir daquilo que Deus está colocando no seu coração? Quantas vezes você ficou esperando a melhor possibilidade, o melhor caminho para entrar em movimento? O que eu tenho para te dizer hoje é: se mova em fé a partir daquilo que Deus está gerando no seu coração. Desenvolver, primeiro passo, desenvolver uma visão clara vai acelerar o tempo e o processo na sua vida e na sua história. Segunda chave importante que eu quero deixar no seu coração nessa manhã. Autoconfiança é essencial para tomar decisões ousadas. Esther, apesar de seus medos, confiou em seu papel e em sua identidade como rainha salvadora do povo. Lá em Esther 4:16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e peça com que eles jejuem por mim e não comais e não bebeis por 3 dias, nele nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei e sem perecer. Presta atenção o que ela está querendo dizer aqui. Grava no seu coração. Quando você sabe quem você é, você ganha poder aqui nessa terra. Se você se sente uma mulher encorajada, uma mulher com uma mudança clara de mentalidade, uma mulher que foi chamada por Deus, você ganha poder aqui nessa terra. Poder de restaurar o seu casamento. E aí você precisa parar de procurar. Gente, pelo amor, vocês mulheres que estão aqui, para de procurar um empoderamento vazio que o mundo te entrega. Um empoderamento onde você foge da sua real identidade e comece a se encher mais
de ferramentas emocionais, encher mais de Deus na sua vida e na sua história, encher mais de uma autoconfiança que vem do céu, que cumpre princípios, que restaura casamentos, que restaura relacionamentos, que te faz prosperar financeiramente. Para te buscar por esse empoderamento vazio que o inferno traz, que o mundo traz, que não vai te levar a lugar nenhum, de orgulho, de insensatez, não, de ganância. Se posicione em quem de fato vai fazer diferença na sua casa, na sua família, na sua história. A sua força vem de Deus. E aí essa frase eu quero que você escreva e bate no seu peito e fala: minha força vem de Deus. Se você quer se tornar uma mulher próspera, você vai precisar de um caminho. Você vai precisar ter uma visão clara, positiva. Você vai precisar ativar o que existe dentro do seu coração para que você possa prosperar. Essa força, ela vem do nada, não, gente. Ela vem de Deus. Porque às vezes nós vamos fazer coisas que nós não estamos com vontade de fazer. Quando a Ângela entrou na mentoria da outra vez, eu falei com ela: Ângela, vamos crescer o seu negócio. O seu negócio vai mudar a vida de mulheres. O seu negócio vai transformar a história de muitas pessoas. Trabalhe o seu posicionamento. E o tempo foi trabalhando o caráter da Ângela. Nós criamos um plano estratégico. Nós ajudamos a Ângela a montar o projeto, a posicionar melhor o negócio, a criar uma headline. Hoje a headline dela: transformo... como que é? Te ensina a vestir como rica, como roupa de rica. Ângela, coloca qual que é a sua headline para que eu possa ler aqui. Qual que é a sua promessa agora do seu negócio? Quando você se posiciona diante do seu destino e não é vítima das circunstâncias, você começa. E aí o que vai acontecer com a Ângela? A Ângela vai prosperar na sua casa. Ela vai abençoar a vida do seu filho. Ela vai abençoar o seu casamento. Ela está posicionada em todas as áreas da vida, mas ela decidiu prosperar. Quantas vezes ela mesma falou: Michelle, eu estava numa caverna e com a mentoria eu consegui transformar os meus resultados. Hoje a minha vida é outra. Ela foi para servir no IGP, ela falou assim: nossa, como que a minha cabeça mudou? Eu vim uma vez e agora eu estou voltando. A minha percepção é outra. Te deixo com cara de rica, com moda circular, gente. Olha que coisa mais linda. Tenha mentores que vão te levar para o próximo nível. Você é capaz de transformar a sua realidade. Você é capaz de viver o novo que Deus tem. A sua força vem de Deus. Quando você não sabe mais o que fazer, ore e peça uma direção. Aí do nada aparece uma live como essa. Aparece alguém que vai falar com você assim: ei, deixa de ser vítima. E assim como Esther, que teve medo, se posicione diante do seu destino. Terceira chave importantíssima: você precisa tomar decisões. Para mudar de vida, você tem que querer abandonar a vida que você tem levado e ir para um próximo nível. Ter coragem para tomar decisões tomar decisões corajosas é o que nos move para frente. Esther tomou a decisão de arriscar a sua própria vida para salvar o seu povo. Uma ação que mudou o destino de uma nação. Ao terceiro dia, Esther se vestiu com... Isso lá em Esther 5, do 1 ao 2. Ela se vestiu com seus trajes reais, se pôs no átrio do interior do palácio do rei, de frente para os aposentos do rei. O rei estava sentado no seu trono real, de frente da porta do seu aposento. Quando o rei viu a rainha Esther, ela ficou na graça dos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Ela podia ter morrido, mas ela decidiu se posicionar diante do seu destino. Assim somos nós que queremos destravar a nossa história. Você é autor. Presta atenção nessa frase que eu vou te dizer. Você é autora da sua própria história. Se você quiser tirar carteira, você vai ter que ir lá levar a documentação. Se você quiser fazer uma faculdade, ainda dá tempo. Você vai ter que ir lá estudar e passar no vestibular. Você quer montar um negócio, você vai precisar tirar as ideias daqui e colocar no papel. Você quer trabalhar com a internet, você vai ter que ter pessoas que vão te encorajar a ter as ferramentas certas para acelerar o tempo. Eu quero que você escreva aí:
Eu sou autora da minha própria história. Eu sou autora da minha história. Repete isso pra você, e eu sou autora. Sabe, porque Deus já escreveu, Ele já escreveu todos os seus dias, os milagres que você vai viver, as experiências que você vai viver com Ele. Mas você vai poder escolher. Lembra da história lá do início? Se você vai continuar sendo uma passarinha ou se você vai ser uma águia que Deus te chamou para ser. Você é a autora da sua história. São as suas decisões diárias que te mostram se você está subindo a montanha certa para ser saudável, para mudar a sua mente, para transformar o seu casamento, para mudar a sua realidade financeira. Quarto passo importante: disciplina. A disciplina é fundamental para a realização de qualquer objetivo. Sem disciplina, nossas ações se tornam inconsistentes e ineficazes. Esther mostrou disciplina ao seguir o plano e esperar o momento certo para agir. Lá em Provérbios 13:4 diz que a alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Gente, nós precisamos aprender a sermos diligentes. O que é diligentes? Diligentes. Sermos diligentes. E o que é ser diligente? Diligente é ser alguém que se posiciona diante do destino, que não desiste por qualquer situação, que não para no meio do caminho, que... Lembra do segredo que eu conto pra vocês do copo? Deixa eu aproveitar e beber uma água. Às vezes você vai estar com um copo cheio, às vezes ele vai estar meio cheio, às vezes ele vai estar só um pouquinho, mas ele está todos os dias sendo reabastecido. É assim a nossa vida. Ah, quem dera se pudéssemos ser o copo cheio, transbordante o tempo inteiro. Seria ótimo todo dia levantar pau na máquina, mas a vida não é assim. Às vezes você dorme tarde demais, às vezes o seu filho não dormiu ou adoeceu. Às vezes você trabalhou demais no dia anterior, no outro dia nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. O importante é que você todos os dias tenha a autonomia de pegar o seu copo e decidir caminhar. Decidir não abrir mão da mulher posicionada que Deus te criou para ser. Decidir se posicionar diante do seu destino. Disciplina vai te levar em lugares que você nem imagina para a realização dos seus sonhos. A disciplina, ela vai acelerar o processo na sua vida e na sua história. E o quinto ponto que eu quero deixar no seu coração. Antes disso, eu quero falar a frase desse bloco é: eu estou pronta para agir. Gente, isso é muito importante. Repita isso para você. Depois dessa série que eu trouxe todos os dias uma chave para transformar o seu destino, eu quero ver todas vocês escrevendo: eu estou pronta para agir. Coloca aí nos comentários: eu estou pronta para agir. Esther, quando foi chamada por Mordecai, eu vou falar sobre ele, que é o tio dela, ela falou assim: mas será que sou eu? Aí Mordecai falou com ela assim: olha, se você não se levantar, Deus vai levantar outra mulher no seu lugar. Se levante você. Se levante para fazer história. Deus podia ter escolhido outra pessoa sem ser Esther. Mordecai falou isso com ela, falou: olha, se você não fizer, Deus vai chamar outro para fazer. E a mesma coisa com você, Juliana, Magali, Aline, Andréia, Fabi. Deus te deu dons e talentos que é para você transbordar, que é para você conectar com a vida das pessoas, que é para você começar a acelerar o tempo na sua vida, que é para você prosperar. Mãe, minha mãe tá aqui na live, gente, sua linda, comenta aí. Então, Deus te chamou para agir. Você não é vítima daquilo que te aconteceu. Você é uma mulher posicionada e próspera na sua história. E quando você decide se posicionar de fato, você acelera o tempo. Sabe por quê? Nós temos a comodidade de querermos ficar ali no deserto, esperando alguma coisa, e os milagres eles vão acontecer porque ele não é da nossa parte, ele é da parte de Deus. Mas quando nós decidimos nos mover em fé, as coisas começam a acontecer. E aí é o de repente, é o do nada.
Mas você vai precisar de disciplina. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer fazer. Fazer o que precisa ser feito, sabe? Se mover em fé, se conectar com pessoas. Eu gosto de falar da Ângela, porque a Ângela é minha mentorada e eu conheço os resultados dela. As ferramentas que a Ângela usou no negócio anterior vão ser diferentes de agora. As ferramentas que você usou no seu casamento de 10, 20 anos vão ser diferentes dos 20 para os 30, dos 30 para os 40. Você vai precisar fazer coisas diferentes. Deixa eu contar algo para vocês. As ferramentas que nós usamos com os nossos filhos até os 12, 13 anos, elas são diferentes. Eu estou numa nova fase com a minha filha agora, com 17 anos. Já levantei a mão pedindo ajuda várias vezes para vários mentores, pessoas, conselheiros. Por quê? A cada nova estação, uma nova ferramenta. Não existe viver uma nova estação sem uma nova ferramenta. Por que que eu continuo fazendo cursos? Por que que eu, Michele Coelho, que sou treinadora comportamental há mais de 6 anos, sou especialista em inteligência emocional, trabalho com ferramentas do marketing digital, tenho uma agência, e por que que até hoje nós investimos em mentorias? Porque nós entendemos que nós carregamos uma mensagem e ela precisa ser expandida e nós precisamos de novas ferramentas. Grava isso no seu coração. Você está pronta para agir, mas você precisa agir certo, na intensidade certa, no tempo certo, pelo tempo necessário. Grava isso. Agir certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário para mudar a sua história. E a última chave mais importante que vai mudar a sua vida, eu quero ler para você o que eu coloquei aqui. Até os mais fortes precisam de pessoas para acelerar o tempo. Esther teve Mardoqueu como seu mentor e guia. Encontre pessoas para te apoiar e te aconselhar nessa jornada. Esther 2:7 diz que ele criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era uma jovem bela em seu aspecto e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por filha. Você tem o poder de impactar o mundo ao seu redor. Tenha pessoas que desenhem com você os próximos passos. Tenham pessoas que sonhem sonhos ainda maiores do que você tem sonhado até agora. Eu tenho certeza que se você aplicar esses 5 passos que eu acabei de te ensinar a partir de agora, saiu da live, eu sei que hoje é sexta-feira. Eu sei que hoje é sexta-feira e você pensa assim, nossa, Michele, tá chegando o final de semana. Use o final de semana como uma mola propulsora para o seu destino e não pare até que se torne real a sua visão clara, positiva de futuro. Não pare, o Senhor vai te honrar. E, gente, deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu quero que você escreva aí essa frase. Eu tenho o poder de impactar o mundo. Repete com você. Repete aí em voz alta. Eu tenho o poder de impactar o mundo. Eu tenho o poder de impactar o mundo. E aí, gente, vamos trazer luz de maneira positiva e de maneira negativa. Você pode impactar a sua casa com alegria, com mansidão, com doçura, com agilidade, com saúde, com disposição. Mas você pode impactar a sua casa com suas chatices, suas rabugices, suas goteiras. É sua decisão como você vai se posicionar. Está precisando de clareza, está precisando de ferramentas que vão te levar para o próximo nível. Faça assim como Esther. Tenha mentores que vão te levar para o próximo nível. E para você que está aqui, que quer uma mudança de vida, uma transformação de resultado, eu vou abrir 3 vagas só para quem está aqui nessa live. Você que quer mudar a sua vida, eu vou abrir 3 vagas para te dar uma consultoria de 30 minutos de presente. Uma mentoria de 30 minutos, onde eu vou te mostrar quais são os maiores desafios da sua vida e o que você precisa fazer. Eu quero te falar isso agora porque eu vou orar por você agora no final da live, mas eu senti no meu coração, eu quero te encorajar, sabe, a não parar no meio do caminho, a ter Mardoqueus na sua história,
que você olha e fala assim, ainda bem que eu encontrei com a Michelle, ainda bem que eu encontrei com alguém que me fez pensar fora da caixa, ainda bem que eu encontrei com pessoas que aceleraram o meu posicionamento. Eu vou abrir 3 vagas para presentear com uma mentoria de 30 minutos. Se você quer, já escreve aí, eu quero, que eu vou te chamar depois no direct. A minha equipe que está aqui ao vivo na live vai pegar o seu IG e vai te chamar lá no Instagram. É um presente meu para você que esteve comigo aqui. Tenham pessoas que vão olhar para o seu negócio e deixa eu contar para vocês, a Ângela mudou de lugar e ela está abrindo um novo negócio. Um negócio ainda maior, muito mais bem posicionado. Eu vou compartilhar lá nos meus stories depois da live. Eu vou compartilhar lá com vocês. E você que é de Contagem, faça uma visita. Amanhã vai ter uma reinauguração, vai ter vários serviços lá, coisas muito legais. E eu quero que vocês possam ter a oportunidade de experimentar, de conhecer o trabalho dela. Incrível, ela vai te transformar numa mulher rica, com cara de rica, com moda circular. Isso é posicionamento, gente. É olhar para, igual eu falei com ela quando ela fez o movimento, é olhar para a vida, olhar para a história, olhar para os movimentos e entender que tudo o que você precisa já está aí, disponível para você. Mas você vai ter que se posicionar diante do seu destino. Você vai ter que ter coragem de fazer os movimentos. Você vai, assim como Esther, que abandonou as desculpas e teve que se posicionar diante da história dela. Você é Esther da sua geração. E é assim que você vai acessar as promessas, os milagres, os sinais na vida da sua família, da sua casa e na sua história. É se posicionando. E olha que coisa linda essa corrente do bem, né? A Mari colocou aqui que foi convidada pela Bárbara, a Célia, pela Ângela. Olha que coisa linda, gente. E é isso. Eu vou orar por vocês agora. Eu quero que você feche os seus olhos aí, respira fundo junto comigo. Deixa eu trocar a música. Deixa eu só recapitular aqui. Deixa eu só recapitular aqui com você os pontos. Foram 5 passos importantes para a sua vida. Primeiro passo, importante, tenha uma visão clara. Segundo passo, autoconfiança, trabalhe suas competências emocionais. Terceiro, tenha coragem de tomar decisão. Quarto, desenvolva disciplina. E quinto, tenha mentores que vão te levar para um próximo nível. Essas 5 chaves vão acelerar o processo na sua vida e na sua história e vão transformar os seus resultados. Tenha coragem, gente. Tenha coragem de se posicionar diante do seu destino. Tenha coragem, sabe? Eu acabei de abrir uma oportunidade para te dar um presente. Eu vi aqui 5 pessoas. Quantas oportunidades batem na sua porta? Eu vi que 5 pessoas comentaram. Quantas oportunidades batem na sua porta e você não tem coragem de se posicionar? Sabe quantas oportunidades estão batendo aí? Olha, a Michelle acabou de falar, eu não perco, eu não abro mão. Me chama no direct, depois Michelle, eu estava na live, eu quero fazer a mentoria com você individual, eu quero esse presente, eu estive todos os dias nas Mulheres Posicionadas. Mas não abre mão das oportunidades que Deus tem trago para você. Talvez a da live é só uma das que você tem perdido. Simplesmente porque você não comentou, e se eu quiser presentear mais? Quinto passo, tenha mentores para acelerar o processo na sua vida e na sua história. Tenha mentores, não abra mão. Sabe, ontem nós estávamos aqui até quase 1h da manhã com o Rafa Marques, que é um dos caras que ensina pra gente funil de vendas. É sobre não abrir mão, sabe, daquilo que Deus já tem reservado na sua vida e na sua história. E eu tenho certeza que você vai acelerar o tempo. E você vai viver novas experiências. Não existe viver milagres na zona de conforto. Você vive milagres na zona de confronto. É se posicionando diante do seu destino. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada mulher que está aqui nessa live, nessa manhã. Eu encorajo essas mulheres a viverem novas experiências com o Senhor. Deus, nessa manhã, assim como o Senhor entrou na vida de Esther e mudou o destino dela e de toda, Senhor Deus, nação de judeus.
Que o Senhor faça exatamente assim na vida, na história e na família de cada uma das mulheres que estão aqui nessa manhã. Que elas se posicionem para prosperar. Que elas entendam que elas foram chamadas para viver o novo. Que elas entendam que elas foram chamadas para viver novas experiências em Deus. Pai, que o Senhor possa encorajá-las, assim como Esther teve medo. Que o Senhor traga ferramentas, traga estratégias, coloque no caminho delas, Senhor, um desejo ardente de mudança. E que elas tenham coragem de fazer os movimentos necessários para viver as grandes experiências e transformações nas suas vidas. Pai, eu profetizo um novo tempo sobre a história de cada uma delas. Eu profetizo um acelerar do Senhor sobre a vida delas. E que elas possam viver novas experiências em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olha, tira o print. Vamos escolher uma frase, que eu falei tantas aqui. Eu nasci para fazer história. Essa frase é a nossa frase de hoje. Deixa eu dar um sorriso. 1, 2, 3 e... Você nasceu para fazer história. Tira o print, me marca, tá? Me marca lá. Eu vou ter o prazer de compartilhar a sua história. Vou liberar uma palavra profética. Todas vocês que me marcarem, eu vou entrar lá no seu Instagram e vou liberar sobre a sua vida e sobre a sua história. Gente, hoje tem reunião com a minha equipe sobre a questão das nossas lives, 8 e 7 da manhã. Eu vou compartilhar com eles. A gente está com um novo projeto aí nascendo, como eu comentei com vocês. E vai nascer nos próximos dias. Acompanhe nos stories no final de semana, porque eu vou compartilhar tudo com vocês. Mas nós nos encontramos pontualmente segunda-feira, 8 e 7 da manhã, com uma palavra. Mais uma foto? Vamos lá, mais uma foto. Com uma palavra de encorajamento para a sua vida e para a sua história. Então, segunda-feira, ativa o despertador, porque são 30 minutinhos. São 30, vamos lá, outra foto, 1, 2, 3 e... Ó, ativa o seu despertador, porque para você não perder as histórias que eu tenho contado. Ontem eu contei a história do jardim, hoje eu contei a história do passarinho lá da águia. Então venha viver uma jornada de transformação, de posicionamento na sua vida. E não abra mão daquilo que Deus já separou para você. Segunda-feira a gente volta com uma nova série. Deus abençoe. Vá viver o melhor dia, o melhor final de semana da sua história até então. Um beijo no seu coração. Sucesso, Ângela, lá na inauguração. Me manda lá no WhatsApp que eu vou compartilhar lá nos meus stories o seu convite, tá? Um beijo, gente. Vamos embora fazer acontecer.